Vamos que vamos, fala Pardais. Bom, primeiro turno se foi, agora começa aí o nosso segundo turno. Estatísticas, números mais certinhos, né? Os times começam a jogar com os times titulares deles. Começam a ter poucas variações, e aí com isso a gente consegue entender melhor o momento de cada time e como que funciona cada time. Bom, uma rodada, né, que acredito eu que seja complicada para SG, né? Então aqui a gente vai começar o nosso plantão dos goleiros, e assim, só para a gente dar uma olhada por alto, as chances de SGs bastante equilibradas, né? Ó, Botafogo e São Paulo na casa de 50 e tantos por cento, Flamengo com 52%, o Corinthians um pouco maior ali com 65%, Inter com 55%, Ceará com 58%, e aqui o Galo com 61%, mas acho que é muito mais em função do Avaí. O Avaí vem mudado, o CSA também mudado, né? Fazendo alguns golzinhos aí. Eu acredito que o grande SG dessa rodada aí realmente fica aqui no jogo do Internacional. A gente não sabe se o Internacional vem com reservas ou não. Acredito que se vencer a Copa do Brasil, joga o time reserva. Se perder, vem o titular. Acredito eu. E acho que é aí o time que se junta talvez ao Corinthians aí com grande chance de SG. O Corinthians de novo com grande chance de SG, né? A gente tem que tomar cuidado porque já tem 2 rodadas que o Corinthians tem grande chance de SG e acaba não fazendo muita coisa, né? Bom, vamos olhar aqui os goleiros, né? Como a gente sempre fala, a gente tem que sempre procurar aqueles goleiros que são batata para pontuar, né? Então, fugindo um pouco do SG, né, a gente tem que entender muito mais aí como que funciona a pontuação dos goleiros. Bom, dos goleiros mandantes, né, a gente vê aqui que tem muita coisa verdinha, né, os goleiros mandantes realmente fazendo boas pontuações em casa, pontuações médias ali acima de, na verdade ali na casa de 5 pontos, pelo menos a grande metade aqui dos times, né? Já dos times visitantes, bastante times visitantes também cedendo pontuação, né? Aqui a gente olha que são 5 times cedendo pontuações, boas pontuações para goleiro, né? E 5 times mais ou menos quando jogam fora de casa. Quando a gente olha no histórico recente, você vê aqui, ó, que são praticamente 7 times cedendo boas pontuações para goleiro na média dos últimos 3 jogos, tá? E aí vamos qualificar um pouquinho essas pontuações, né? Bom, a gente já começa com o Galo, né? O Galo a gente já sabe que vem cedendo boas pontuações para goleiro, né? Principalmente com o DD e muito em função da SG. E aí a gente vê que fora de casa, né? O Galo não negativou o goleiro. Santos e Cássio seguraram a SG, acabaram fazendo ali mais de 10 pontos, né? 11,5 para o Cássio e 13,4 para o Santos, que errou 2 passes ainda, né? E o Cavalieri, né, que talvez tenha sido a grande decepção da rodada 18, onde o Cavalieri só fez uma defesa difícil, né? Vale a gente ter na cabeça que os jogadores que mais cedem defesa difícil, talvez aí, né, do Galo, que finalizam mais a gol e tem mais acertos na finalização defendida, é o Casares e o Vinícius, né? Acredito que o Casares volte para esse jogo, tá? E acredito também que o Vinícius jogue, né? Então provavelmente vai ser um jogo bem aberto, né? E em função disso, acredito que aí o Vladimir, segurando o SG, ele consiga mitar. É um goleiro mais arriscado, contanto que nos últimos 3 jogos fora de casa o Avaí não segurou o SG em nenhum jogo, né? Mas, né? E aí alguns jogos até tomou mais de 2 gols, tomou mais de um gol. O Atlético ataca bastante, né? No último jogo aí o Danilo Fernandes fez alguns milagres aí, né? Fez algumas defesas realmente bem difíceis, né? Que na minha concepção deveriam valer o dobro, né? Mas a gente tem que ver como funciona isso daí. Quando a gente traz para cá, para os últimos 3 jogos, essa média
baixa um pouco, né? Muito em função do Cavalieri, mas a gente viu que o Danilo Fernandes no último jogo também, né, quase mitou, né, se segura SG, né, por um azar ali acabou tomando um gol, ia fazer ele na casa de 14 pontos, o Cássio foi muito bem, fez 11 pontos, e só o Cavalieri ali que deu uma decepcionada. Já o Vladimir nos últimos 3 jogos vem fazendo bons números, né, você vê que, diferente um pouco dos últimos 3 jogos que ele jogou em casa, o Avaí nesses últimos 3 jogos, ali, desde a rodada 17, já segurou 2 vezes SG, né? Então, assim, é interessante a gente analisar também esse momento um pouco do Avaí, não que tenha melhorado na parte defensiva, mas já segura 2 SGs. Então é aquele goleiro que vai no risco, né? Pode fazer 20 pontos, tá? Se segurar SG, mas acredito também se não segurar SG não deva negativar, deve no pior dos piores fazer um ponto, né? Acreditando aí que o Galo realmente vai para cima. O outro nome que a gente está trazendo aqui é logo embaixo ali do Vladimir, né? Quem é? É o Jordi. O Jordi, por que a gente está trazendo o Jordi? Quando a gente olha o Ceará nos últimos jogos aqui, né, que fez defesas difíceis, cedeu defesas difíceis, né? O Cássio fez 2, o Santos fez 1, o Volpe fez 4. Né? É interessante a gente ver também que muito em função disso, né, quando você traz para uma visão mais para perto, você vê que essas defesas difíceis permanecem. Não é à toa que o Gatito fez quase 12 pontos, né, porque segurou o SG. O Cássio fez lá 1.4, porque acabou tomando 2 gols. E o Santos, com uma defesa difícil e um SG, fez ali quase 8, porque errou um passe. Né? Obviamente que a gente tem que entender que o CSA ele vem sofrendo pressão, né, o tempo todo. Ontem contra o São Paulo sofreu uma pressão forte no jogo. O Jordi em alguns jogos vai bem, outros nem tanto, né? Você vê que aqui em 3 jogos em casa só fez defesas difíceis em um mesmo, mas quando a gente olha aqui num histórico mais recente, você vê que até na última rodada lá fez 2 defesas difíceis, acabou tomando um cartão amarelo, né? Então era para acabar com 4 pontos, acabou com 2 pontos, né? Muito em função desse cartão amarelo, mas vem fazendo boas pontuações. Eu acho assim que o Ceará deva ir para cima, junto, né? Acho que vai ser o CSA vai para cima e o Ceará vai para cima. Acho que vai ser um jogo bem aberto esse jogo aqui, CSA e Ceará. Né, diferente do jogo Botafogo, que se respeitou um pouco mais. Né? Bom, não acho que o Jordi seja aquele nome unânime. Né? Você vê que, apesar da pontuação muito alta, você vê que tem ali algumas variações. Né? Na 15 teve 4, na 17 teve 1, na última só teve 2, e aqui nas últimas rodadas de sequência você vê que teve 2, né? Então vai depender desse SG aí segurado, vai depender que o Jordi segure SG, né? A Chapecoense, apesar de estar em terceiro lugar aqui nas mais cedidas de goleiro, você olha o seguinte, que na rodada 18 foi porque o Jordi segurou um pênalti. Aí na rodada 16, realmente, o Gatito fez 2 DDs, né? Você acabou segurando o SG. E na rodada 14 só teve uma DD. Ou seja, não é um time que vem cedendo muitas defesas difíceis. Só cedeu contra o Botafogo, que é um time que realmente deixa chutar. Tá? Então, eu não acho, né? Se você olhar aqui também, né? Você vai ver que 2 DDs, né? Aqui o SG não vem cedendo muitas defesas difíceis. Então eu acho que não é uma boa colocar o goleiro do Inter. Por quê? É um goleiro, vai fazer aqui na casa de 5 pontos, talvez no máximo aqui 8, né? Então aí se por um acaso do destino leva um gol negativo. Então acho que não vale a pena a gente seguir, né? Então passamos por esses 2 primeiros, pulamos o terceiro aqui que é a Chapecoense e vamos para o quarto, que é o São Paulo, também cedendo boas pontuações, né? São 2 jogos fora de casa cedendo 8 pontos, né? Uma DD e um SG. E aí a gente tem que olhar um pouco aí o último jogo, né? Que também é interessante, porque muda um pouco do
do esquema do São Paulo, e você vê que o São Paulo no último jogo fez com que o Jordi fizesse 2 defesas difíceis. O que a gente tem aqui a favor do Botafogo, a favor do goleiro do Botafogo, é que realmente o Botafogo é um time que acaba deixando chutar muito, né? Então você vê que apesar das defesas difíceis aqui serem poucas em alguns jogos, você vê que são 2 DDs num jogo, aqui só teve uma, mas aqui na rodada 17 foram 4 DDs da Cavalieri, e mesmo nesse jogo aqui, que foi contra o Galo, na rodada 18, o Botafogo deixou chutar, né? É um time realmente que deixa chutar. Então olha só, você vê que a quantidade de defesas difíceis é realmente grande, e o São Paulo é um time, se for com esse time realmente que foi pro jogo, né, pro último jogo, apareceu bastante ali na frente, chutando bastante. Acho que se prejudicou um pouco porque os jogadores mais qualificados estavam um pouco fora de forma, mas eu acho que o Botafogo acaba indo para cima, acaba deixando chutar, né? Então acho que aí o Gatito pode ser uma ótima opção para essa rodada. Lembrando que aqui todos os goleiros que a gente falou, tirando aqui o goleiro do Inter que a gente falou que é mais para SG, todos com uma chance muito remota de SG, né? Assim, é muito mais ali pelas defesas difíceis que fazem. Se por um acaso segurar a SG, tem grande chance de imitar, tá? Bom, o último nome que eu trago aqui, né? Na verdade, eu trago mais 2 nomes desses goleiros caseiros, né? Digamos assim, que são o seguinte. Primeiro nome é o Everson. Por que o Everson? Mesmo o Grêmio fazendo gols, né, você vê que o Fábio, mesmo tomando 4 gols, fez 2 DDs, o Volpe fez 2 DDs na rodada 17, segurou o SG, e o Diego Alves acabou aqui que não fez nada, mas foi lá na rodada 14. Quando você traz aqui nos últimos 3 jogos, você vê o seguinte, o Rangel fez 6 DDs, o Fábio fez 2 DDs e o Volpe fez 2 DDs. Ou seja, é um time que vem cedendo defesas difíceis, principalmente quando deixa chutar, né? O Santos não é um time, né? O Everson não é um goleiro que acaba deixando, acaba fazendo muitas DDs, né? Eu acho até um pouco questionável em alguns momentos o posicionamento do Everson, né? Provavelmente vai com 3 zagueiros. Eu não acho que seja tão fácil assim para o Grêmio chutar. A questão é, quem chuta no Grêmio acaba não sendo os centroavantes. Quem chuta no Grêmio acabam sendo os pontas e o meia. Então não depende tanto dessa zaga mais forte. Então o Cebolinha deve chutar de fora, o Jean-Pierre deve chutar de fora, o Alisson deve chutar de fora, o que acaba, né, potencializando o goleiro do Santos, tá? Também não sei se vai segurar esse G, né? O Santos nos últimos jogos vem tomando gol, né? Tomou gol nos últimos 3, tomou gol em 2, só segurou esse G em 1, né? E quando jogou em casa aqui, nos últimos 3 jogos em casa, tomou gol em todos os jogos, né? Na rodada 18, na rodada 16 e na rodada 13. Mas a gente vê que tem um potencial do lado do Grêmio, né? Principalmente olhando do último jogo, que tem as DDs. Como eu falei, é um jogo mais equilibrado. Acho que quem vai ditar o ritmo do jogo provavelmente vai ser o Santos, né? Então é aquele goleiro, né, que tem realmente um risco em função do time mandante ditar o ritmo, né? O que não deve acontecer muito, tipo, contra o Botafogo, contra o Galo, né, contra o Ceará, né, que eu acho que são jogos mais para os visitantes, e CSA e Ceará um jogo mais equilibrado, mais lá e cá. Tá? Bom, dito isso, né, a gente tem um último goleiro aqui, que é o goleiro que também joga em casa, que foi uma surpresa na rodada passada, que é o Marcelo Rangel. Eu não sei se ele tá como dúvida, né? Não sabe se joga ele ou o Tadeu, mas eu achei bem interessante aí o Marcelo Rangel. O Fluminense nos últimos jogos, né, acabou não cedendo tanto, né, quando jogou fora, né? Você vê que na rodada 18 e na rodada 14 foram 2 e uma defesa difícil, mas nos últimos 3 jogos em sequência esse número
essa quantidade, né, de pontuação aumenta mais, né, porque você vê que teve 2 DDs contra o Fortaleza e teve 6 DDs contra o Avaí. Fernando, mas você não vê aqui, né, nas 3 rodadas, você não vê essa tendência de defesa difícil. Realmente, você não vê. Mas o que eu acho que a gente pode espelhar? A gente pode espelhar um pouco esse jogo do Goiás, como que foi esse jogo aqui do Avaí, né, no qual o Fluminense realmente foi para cima, ou até mesmo esse jogo aqui contra o Fortaleza, né, apesar do Fortaleza ter ido mais para cima, o Fluminense teve seus momentos ali de ataque, né? Então eu acho que tem grandes chances ali do goleiro do Goiás fazer de 2 a 4 defesas difíceis nesse jogo, né? E dependendo bastante de quem é o goleiro, eu gostei bastante do Marcelo Rangel no último jogo, achei que ele realmente foi acaba sendo esse goleiro mais de defesa difícil. Se não for ele, o Tadeu, né? Acho que o Tadeu também é um bom goleiro, nos últimos jogos nem tem feito tanta coisa assim, mas a gente fica aí como opção. Desses goleiros aí que eu falei, né, que são dos mandantes, eu acho que os 2 melhores para a rodada, né, digamos assim, um é o Vladimir, muito naquela aposta mesmo de que quero pontuar sabendo que posso tomar um gol. E o outro, eu acho que é o Gatito Fernandes, que vem nessa mesma pegada, né, de posso pontuar mesmo levando o gol. Tá? Os outros eu acho que existem riscos um pouco maiores, né? Até mesmo o Everson, né? Em função do Santos tentar ditar o ritmo. Tá? Bom, vamos para os outros goleiros, né? Vamos para os goleiros agora que são os visitantes, que a gente tem boas opções também de visitantes. Eu peguei aqui que acho que são 3 boas opções de visitantes. Tá? Se a gente seguir aqui pela pontuação dos últimos 3 jogos, a gente vai ver uma coisa meio mentirosa, né? Por que meio mentirosa? Se você pega aqui o Fortaleza, você vê que o Fortaleza aqui fez o Muriel, né, mitar, foram 5 defesas difíceis, muito em função também dessa fragilidade do Fluminense, né? De deixar chegar, deixar chutar, enfim, dessa ineficiência de marcação, digamos assim, né? Apesar que no último jogo até deu uma leve melhorada, né? O tanto que segurou lá e o Muriel acabou não fazendo muita coisa, mas você vê que em um jogo você teve 5 DDs, no outro jogo você não teve nada, na rodada 15 você teve 3 DDs. Quando você traz aqui para um cenário mais próximo, você vê que só o Muriel foi muito bem, né? Mesmo jogando contra o Bahia e jogando contra o Goiás, o Fortaleza não gerou DD. Como eu venho falando, o Fortaleza mudou um pouco de postura, mas eu não acho que o goleiro do Palmeiras seja uma boa para a rodada, apesar do Palmeiras ter melhorado um pouco defensivamente, tá? Mas eu acho que pode ser um goleiro que talvez passe o jogo inteiro sem fazer uma defesa difícil ou no máximo uma DD, né? E é aquele mesmo esquema, se tomar gol já era. O Vasco a mesma coisa. O Vasco, quando você olha aqui, você vê que só um jogo teve defesa difícil, como eu falei. O São Paulo é realmente um time que deixa chutar, né? Então aqui só um jogo que foi bem. Nos últimos outros 2 jogos só mitou o Diego Alves porque tiveram duas defesas de pênalti, tiveram 2 DDs aqui. Mas quando você olha aqui, quando você olha mais próximo, você vê que o Tiepo fez 2 DDs, mas o Douglas não fez nada, o Fábio também não fez nada, né? Então acredito que o Vasco também não deva aprontar tanto aqui para o Atlético Paranaense. Obviamente a gente tem que ver qual vai ser o time do Vasco que vai, né? Então foi com um time diferente também na rodada passada, né? Então é importante a gente falar disso. Bom, e aí, pessoal, a gente vai para a primeira indicação que a gente tem aí nessa rodada, né? Lembrando aqui, né? Eu esqueci um pouco de falar aqui. O Atlético Paranaense, quando vem jogando fora de casa, vem cedendo defesa difícil, tá? Então, assim, o Santos foi muito bem aqui, mas também, o goleiro Santos que eu tô falando, né? Mas muito em função
uma defesa de pênalti. E o Léo acaba puxando muito essa média para cima na rodada 18. Como eu falei, eu também não sei qual vai ser o time do Atlético Paranaense, né? Não sei se vem com o time reserva, não sei se vem com o titular, se ganhar, né, qual vai ser. Mas aí fica, né, ao critério a gente esperar se o Santos for para o jogo, dependendo da formação do Vasco, pode ser que ele vá bem, não acho que... Acho mais ou menos, mas acho que pode ser uma opção. Aqui a gente vai para uma opção um pouco mais forte, né? Que é o Diego Alves. Por que o Diego Alves? Quando a gente pega os últimos jogos aí do Cruzeiro, na rodada 18 teve 3 DDs, na rodada 17 o Fernando Miguel não fez nada, na rodada 15 o Everson fez 5. Quando a gente traz isso para um universo mais próximo, a gente vê que o Everton na rodada passada fez 2 DDs e na rodada 18 o Paulo Vitor fez 3 defesas difíceis, né? Então assim, nos últimos 2 jogos, onde o time do Cruzeiro meio que está se refazendo, e muitos desse time aqui que jogou contra o Palmeiras estava aqui contra o Grêmio, né, pelo menos acho que 70%, 80%, a gente entende que o Diego Alves, né, pode, além de manter o SG, fazer umas 2 defesas difíceis e sair ali com seus 11 pontos, tá? Então, mesmo o Flamengo sendo visitante, o Flamengo já tem, acho que nos últimos 3 jogos, segurou saldo de gol em todos os jogos, né, melhorou bastante na parte defensiva, os 2 zagueiros, Rodrigo Caio e Pablo Mari, estão muito bem, o próprio Felipe Luiz vem marcando muito bem, né? Então parece que o Flamengo se acertou tanto na parte defensiva quanto na parte ofensiva, tá? Então o Diego Alves pode ir bem em função disso. Se fizer de 2 a 3 DDs, pode fazer ali de 11 a 14 pontos, tá? E para mim aí o goleiro que tem mais chance de pontuar na rodada é o goleiro do Grêmio. Por que o goleiro do Grêmio? Quando a gente pega aqui o Santos em casa, a gente vê, ó, Léo com 6 DDs, Felipe Alves com 3 DDs e o Tadeu só com uma. Só que o Tadeu foi lá na rodada 13, né? Quando a gente traz mais para perto aqui, né, o que a gente olha? A gente vê o seguinte, ó, Diego Alves, beleza, segurou SG, como eu falei, né? O Flamengo realmente apesar de ter dado algumas brechas ali pro Soteldo e tal, mas uma defesa um pouco mais forte, né? Não acabou cedendo DD, mas o Léo fez 6 DDs e o Tiepo fez 3 DDs. E o Paulo Vitor, né? Ele vem de bons jogos, né? Fez 3 DDs na rodada 18, fez uma DD na rodada 19, o Júlio César aí na rodada 17 fez 3 DDs, né? E o Grêmio também é um time que quando pega um time mais forte assim acaba deixando chutar. Não é à toa que você vê aqui que tem bastante defesa difícil e bastante finalizações, tá? Como eu falei, eu não acho que tenha nenhum goleiro assim que você pegue e fale assim, putz, esse goleiro aqui realmente é um goleiro aí que é muito seguro, né? Acho que não tem tanto essa questão de segurança, mas eu acho que tem alguns nomes bons. Dessa parte de visitante, eu acho que o grande, o que pode ir melhor aí, e talvez tenha um pouco mais de segurança, seja o Diego Alves do Flamengo, e seguido aí pelo Paulo Vitor, né? Bom, vamos dar uma olhada nas defesas difíceis aqui, que eu acabei esquecendo. Ó. Os times que mais cederam defesas difíceis jogando fora nos últimos 3 jogos do mando é Atlético Paranaense, Ceará e Galo. E os últimos que cederam mais defesas difíceis nos últimos 3 jogos, ou seja, rodada 19, 18, 17, é o Grêmio junto do Fluminense e do Atlético Mineiro, tá? Então a gente falou aí desses nomes, né? Inclusive, eu acho até que o Atlético Paranaense é um time que vem cedendo boas defesas difíceis. Eu só não acho que o Fernando Miguel seja um goleiro tão confiável assim, tá? Então quem quiser dar aquela apostinha, né? O Fernando Miguel, eu não acho o Fernando Miguel um nome muito confiável, tá? Mas aqui você vê, ó, Ceará, a gente falou aqui do Jordi, o Galo, a gente falou do Vladimir, né? E aqui acho que não valem tanto a pena. E da parte do visitante, falamos do Everson. Do Goiás, falamos também do Marcelo Rangel. Aqui volta, né? Então você vê que o Galo está em terceiro aqui também, né? Então cedendo bastante bola. E aqui nos últimos 3 jogos, né? Também se destaca a questão do Botafogo, tá? Quando a gente joga aqui para os visitantes, né? Para os mandantes, a gente vê
Santos liderando, seguido de Corinthians e Cruzeiro, tá? E aqui também, nos últimos 3 jogos, Santos, Inter, aí eu acho que o tipo também não é tão confiável, Fortaleza e Cruzeiro. Ah, Fernando, por que você não acha que o Douglas é uma boa? Cara, nos últimos 3 jogos o Corinthians baixou muito essa questão, né? Se você olhar aqui, a pontuação cedida pelo Corinthians nos últimos 3 jogos está baixa, né? Não vem cedendo tantas DDs. E nos últimos 3 jogos em sequência, menor ainda, né? Parece que diminuiu um pouco. E o próprio Douglas nos últimos 3 jogos não vem fazendo pontuações muito elevadas. Então, eu acho até que o Douglas pode ser ali uma boa opção, mas né, os números recentes não apoiam tanto isso, tá? Bom, então é isso, pessoal. Vamos dar uma olhada aqui como que foi a primeira rodada, né? Só pra gente dar um cheiro, né? Como que foram os primeiros jogos, ó. Botafogo e São Paulo foi um 0x0. Cruzeiro e Flamengo, o Flamengo ganhou, né, com aquele gol do Bruno Henrique. Corinthians e Bahia foi também um 0x0. Santos e Grêmio 1x0 pro Santos. Ih, calma aí, pessoal, eu tô viajando aqui. Agora sim, ó. Bom, na primeira rodada aqui, o São Paulo ganhou do Botafogo de 2x0. O Galo ganhou do Avaí de 2x0. Chapecoense surpreendendo o Inter reserva, né? Flamengo dando um baile no Cruzeiro, passando 3x1 com o Bruno Henrique bagunçando nesse jogo. Santos ganhando do Grêmio. Ceará passando rodo aqui no CSA. Bahia 3x2 no Corinthians. Cap 4x1 no Vasco. Palmeiras 4x0 no Fortaleza, né? E o Fluminense aí perdendo para o Goiás. Né? Obviamente que a maioria desses times aqui mudaram um pouco, né? A gente não pode levar tanto em consideração, mas é sempre bom a gente revisitar para ver como que foi. Beleza, pessoal? Então é isso. Plantão do Goleiro fecha aqui.